Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu quero dizer para vocês que está chegando aí a hora H, né? E você pergunta por quê, né? Está chegando a hora H porque lá na comissão no Senado está chegando o momento de hoje, né? Parece que tudo indica que vai acontecer hoje, a análise dos requerimentos para convocar os governadores e prefeitos, né? Será que finalmente terá atendido esse apelo que tem sido feito não só por uma boa parte da população, mas também por uma boa parte também dos membros ali da comissão lá no Senado Federal? Nós temos aí um número considerável, né, de governadores que estão na lista para serem convidados, entre eles do próprio Amazonas, o Amapá, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, além também do Distrito Federal. Faltou nessa listinha aqui, a lista, né, compõe 10 governadores e 12 prefeitos, né? Agora, será que São Paulo não está nessa lista aqui? Estranho a gente não ver isso, mas vamos ver, né, se agora efetivamente eles vão dar esse passo, né, para o outro lado esse que estava no pedido complementar lá da instauração desse processo investigativo do Poder Legislativo. Agora, isso para eles também é fundamental porque dá pelo menos o mínimo de ar de isenção, né? Porque se você vai sempre para o mesmo lado, fica aquela pergunta, né? Será que não está um pouquinho incisiva para um único lado e aliviando o outro lado aqui dos governadores, né? Seguindo aquela lógica estranha que a gente está vendo no Brasil hoje, né? Que é tudo que foi feito de certo é mérito dos estados, né? E tudo que foi feito de errado é culpa do governo federal, né? Todo mundo sabe que essa lógica ela não é muito consistente, ela não convence quase ninguém, né? Agora, muitos analistas já estão falando, né, que talvez o efeito paradoxal esteja acontecendo. O que é o efeito paradoxal? Você pretende uma coisa e o que você recebe é exatamente o contrário, né? Eles pretendiam aqui colocar todo o peso de culpa no governo federal, mas o que nós estamos vendo é que muitos dos que foram lá falar defenderam bem a sua posição, inclusive saíram de lá até gerando descontentamento, né? Uma vez que estão até agora querendo reconvocar o atual ministro da Saúde e o ex-ministro da Saúde. E o presidente da comissão disse, né, que dessa vez o ex-ministro da Saúde, que já participou por 2 dias diferentes, indo esse terceiro dia, era muito positivo que ele fosse sem aquela proteção que ele recebeu, né? A proteção jurídica que o eximia ali de algumas responsabilidades, né? E o presidente da comissão falou que seria muito bom ele vir essa terceira vez sem essa proteção jurídica de forma que eles não fossem desmoralizados, né? O próprio presidente falou isso, né? Agora, quando ele vier sem nenhum tipo de proteção, não tenho dúvidas que não será da mesma forma, não vamos ser desmoralizados. Interessante porque ele mesmo, né, o próprio presidente reconhece que há um nível de desmoralização ali acontecendo, né? Não achei muito pertinente ele usar essa frase, né? Na próxima vez nós não seremos desmoralizados, mas acho que foi um pouco infeliz da parte dele, porque revela essa sensação, né, de que eles foram desmoralizados ali naquelas reuniões. E a gente vai hoje ter essa resposta. Será que eles realmente vão convocar esses gestores estaduais e municipais? Quais gestores será que eles vão aprovar, né? Será que só gestores mais alinhados ao governo federal, ou eles vão convocar também gestores que são ali quase opositores do governo federal? Essa aqui é a pergunta que fica. E uma outra reflexão pertinente, que eu creio que seja interessante da gente trazer aqui, é que sempre o argumento, né, da oposição é de que o governo está querendo aumentar o número de óbitos, né, que o governo está capitalizando em cima do número de óbitos. E aí é importante a gente lembrar daquele antigo conceito latino, que é o cui bono. Cui bono é uma expressão latina, né, que às vezes aparece até como cui prodest, que significa a quem beneficia, né, quem é o beneficiado, né? Sugerindo ali um motivo oculto, né? Tanto um motivo oculto quanto para indicar ali que o responsável por algo não é exatamente aquele que parece ser, né? Então,
o que traz esse conceito é de de buscar quem está sendo beneficiado, quem está recebendo ali benefícios com relação a isso. Eu vou dar um exemplo rudimentar aqui para vocês, mas isso vai ficar muito claro. Vocês lembram daquela época em que houve uma mudança na compra do pão, né? O pão era vendido por unidade. E aí, de repente, começou um grande movimento para o pão começar a ser vendido por peso ou por quilo. E aí, quando eu comecei a ver essa notícia, né? Eu estava saindo da minha adolescência, eu acho que tem muito tempo isso, né? Eu comecei a pensar, será que isso é bom ou ruim, né? E aí eu comecei a pensar assim, será que essa mudança é boa ou é ruim? Por que eles estão querendo fazer essa mudança? Mudar do pão ser vendido à unidade para o pão ser vendido por quilo, né? Por peso. E aí eu pensei, né? Isso é bom ou ruim? Aí eu pensei, bom ou ruim para quem? Né? Porque eu não sou dono de padaria, eu sou consumidor de pão. Então eu tenho que olhar pela ótica do consumidor. Pela ótica do consumidor de pão, isso é bom ou é ruim? E aí eu fui tentando analisar, estudar, né, assistindo as matérias, e aí uma das matérias falou, essa mudança foi proposta pela Associação dos Donos de Padaria, alguma coisa assim, né, dos padeiros, ou a Associação dos Donos de Padaria. Aí eu pensei, olha só, cui bono, né? Quem beneficia? Se foi proposto pelos donos de padaria, é bom para a padaria e é ruim para o consumidor, entendeu? Então, aí algumas das matérias falaram, no final das contas acaba saindo um pouquinho mais caro para o consumidor, beneficia um pouco as padarias e tal. Eu falei, tá aí na cara, o cui bono resolve isso. Se a gente joga essa ideia de cui bono, a quem beneficia, para a situação da crise sanitária, eu pergunto para vocês, a quem beneficia um número maior de óbitos? Ao governo federal ou isso atrapalha o governo federal, né? Vocês acham que um número de óbitos grande atrapalha ou ajuda o governo federal? Na minha leitura, obviamente que atrapalha. É claro que atrapalha. Gera um problema nacional, gera um problema internacional, ficam tentando colocar o Brasil aí como o pior do mundo nessa crise sanitária. Agora, né, mudou, a Índia se tornou esse pior do mundo, né? Porque vocês sabem, quem acompanha o meu canal sabe que a Índia tem as suas diferenças lá com seu vizinho, o Dragão Vermelho do Oriente. Em janeiro eles tiveram ali algumas encrencas na fronteira, alguns soldados chegaram até a perder vida ali nessas interações. Logo depois surge ali essa modalidade, a nova versão do agente causador ali entre os indianos, que já está se espalhando pelo mundo e agora os indianos foram colocados aí como grande vilão, né? Será que é coincidência? A gente não sabe. Mas eu pergunto para vocês, a quem beneficia? Nós temos aí eleições chegando em outubro de 2022. Se tiver um número grande, um número maior, um número muito volumoso de óbitos, isso vai ajudar o governo para uma eventual reeleição ou atrapalha? Obviamente que atrapalha. Então esse argumento, né, de que o governo ele tem interesse no aumento dos óbitos, ele não se sustenta nem por um segundo. Pelo contrário, na verdade, se a gente pensar exatamente quem é beneficiado pelo aumento do número de óbitos, é exatamente quem não quer que esse governo continue, quem não quer uma reeleição, quem não quer um segundo mandato. Então é aí que se inverte completamente a lógica e é essa lógica que a gente pode ver sendo evidentemente invertida com a provável e esperada convocação desses gestores estaduais e municipais. Hoje, então, eu digo para vocês, é a hora da verdade, né? É o dia especial para a gente ver se essa comissão pelo menos vai ter algum esforço para mostrar uma mínima isenção, né? Uma mínima objetividade ali no seu espectro de análise. Vamos aguardar, vamos ver se realmente será aprovada ou serão aprovadas essas convocações e quais estados e municípios efetivamente serão aprovados, porque não adianta apenas aprovar a convocação de estados e municípios que são alinhados ao governo federal, tem que ser aqueles que têm postura de oposição também. Aí realmente o cenário muda um pouquinho e a gente vai com certeza ter a expectativa de assistir algumas manifestações interessantes. Essa presença desses eventuais convocados está programada para apenas o dia 17 de junho, então ainda vai faltar um pouquinho, mas vamos ficar de olho hoje aí, ver se realmente eles vão convocar esse
esses gestores aí de estados e municípios para dar um pouquinho de equilíbrio à proposta do espectro investigativo dessa comissão, ok? Essa é a notícia de hoje aqui para a gente começar o dia. Deixo um forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. A gente volta na parte da tarde com a nossa atualização da tarde. Um abraço a todos, valeu!